seguimos em Brasília. Agora vamos ao nosso estúdio para conversar com o governador de Roraima, Antônio Denário, que atende ao pedido de entrevista da CNN. Queria, antes de mais nada, agradecer a sua atenção com a gente. Governador, obrigado pela presença. Opa, maravilha, obrigado. Estou sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. E um bom dia a toda a população do Brasil. Governador, o senhor foi reeleito agora, né? Assumiu o mandato lá em 2019, o primeiro mandato, né? Exatamente o período que as autoridades indicam mais dramático para os indígenas. A gente estava mostrando agora algumas imagens, eu queria pedir para a nossa produção que reproduzisse algumas dessas imagens que estão correndo o mundo agora. Embora a região indígena ou território indígena seja de responsabilidade da União, da FUNAI, de outros organismos, o senhor, como governador de Roraima, estado onde está a área reservada para o povo Yanomami, nunca viu uma criança dessa, governador? Criança em que é possível contar as costelas, a gente confunde o braço com a perna, só consegue identificar a diferença se conseguir notar o pé ou a cabeça da criança. O senhor nunca viu isso aí? Não sabia que estava acontecendo ali, governador? Se sabia, falou com o presidente Bolsonaro, ou é uma surpresa para o senhor tudo isso? Não, nada é surpresa. E a crise de saúde e a desnutrição em área indígena no Brasil, ela é recorrente. No estado de Roraima, isso acontece há 20, 30 anos. Todas as reportagens de 8, 10, 15, 20 anos atrás mostram o problema sanitário e a saúde dos Yanomamis. O estado de Roraima tem mais de 10 milhões de hectares de área indígena. 46% do nosso território é área indígena. E nas escolas indígenas da região Yanomami, nós temos 30 escolas estaduais. Temos mais de 1.400 alunos nas redes estaduais que têm um bom atendimento e não tem problema de desnutrição. O que ocorre são fatos isolados e é decorrente de todos os governos que passaram pelo governo federal. Inclusive, em todas as regiões do Brasil, nós temos olhado e visto o abandono dos indígenas. E o cuidado e a tutela dos indígenas é do governo federal, da FUNAI, a proteção ambiental é do IBAMA, a reserva tem que ser cuidada pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. E o governo do estado tem trabalhado muito em Roraima para a segurança alimentar dos indígenas. Pela primeira vez na história do Brasil, existe agricultura familiar indígena. Em Roraima, nós temos mais de 700 comunidades indígenas, ou seja, mais de 700 aldeias. Nós fizemos agora em 2022 mais de 1.800 hectares de agricultura familiar indígena, atendendo 154 comunidades. E a saúde indígena, ela é feita pelo Ministério da Saúde. Existe a Secretaria de Saúde Indígena, que é vinculada ao Ministério da Saúde, e em Roraima tem 2 distritos sanitários. Tem o Distrito Sanitário Yanomami e o Distrito Sanitário Leste, que cuida exatamente da saúde indígena. Quando os indígenas vêm para Boa Vista para tratamento, tem a Casa de Passagem Indígena Yanomami, que faz o primeiro atendimento. Em seguida, é repassado para o governo do estado, que dá total atendimento. Nós temos a Casa da Gestante do governo do estado de Roraima, que atende as gestantes. E também a maternidade para fazer atendimento, que tem leitos específicos para mulher indígenas, inclusive com redário. O Ministério, desculpa interrompê-lo, mas é que eu queria só conseguir fazer perguntas aqui, e a gente tem a Basília Uribe também para perguntar ao senhor. O Ministério dos Povos Indígenas está dizendo que só no ano passado 99 crianças Yanomami morreram. Os números são absurdos sob qualquer ponto de vista. O senhor falou em casos isolados. O senhor considera isso episódio isolado, governador? Embora o território seja de responsabilidade da União, quando chega uma criança, tem criança sendo entubada porque não tem força para respirar.
em Roraima. Quando chegava uma criança em Boa Vista, num hospital estadual, por exemplo, o senhor ficava sabendo disso? Que tinha uma criança ali que pesava uma folha de papel, que não conseguia fazer o pulmão funcionar sem força? Eu insisto na pergunta. O senhor conversou com o presidente Bolsonaro a respeito disso, governador? Alertou sobre o que hoje pode ser considerado um genocídio contra o povo Yanomami? Todos sabiam da situação da saúde indígena no Brasil e no estado de Roraima. O Ministério da Saúde está presente dentro das comunidades indígenas do estado de Roraima. Temos mais de 700 comunidades indígenas. E dentro do território Yanomami, que é tamanho do país, do tamanho de Portugal, e tem aproximadamente 20 mil indígenas. A maior população indígena, a segunda maior população indígena do Brasil é no estado de Roraima, que tem 80 a 90 mil indígenas no nosso estado. Todos que chegam nas unidades de saúde do governo do estado são bem atendidas. E as escolas estaduais indígenas, nós temos mais de 1.400 alunos que recebem educação, inclusive na língua materna. Fornecemos a merenda escolar também. E tudo que se chega no governo do estado, em Boa Vista, na nossa capital, que é de responsabilidade da CESAI, da Secretaria de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde, nós fazemos todo o atendimento. E quanto ao caso de desnutrição, ela vem, não é desse governo, de 4 anos, vem dos últimos 20 anos. Se você levantar matérias do New York Times, da própria CNN, da Globo, do Correio Brasiliense, todas as emissoras que já cobriram a reserva indígena Yanomami vai perceber que esse problema é decorrente. Inclusive em uma área de difícil acesso, uma área de floresta densa que só chega de avião e tem comunidades que só chega de helicóptero. Ou seja, existe um grau de dificuldade muito grande. Sim. Inclusive, o governo federal, não vou falar esse governo, o anterior, eu vou falar de todos. Ao invés de trazer os indígenas para Boa Vista para tratamento, nós temos que levar a saúde para dentro da comunidade. Um ponto fixo e também, com certeza, para o governo federal, 20 mil pessoas cuidadas não vai representar um grande gasto para a União. Né, governador? Tanto é assim que a informação que chegou à região mais central do país é que uma pista de pouso ao lado de um posto de saúde para atender os indígenas foi tomado por garimpeiros e os profissionais de saúde não podem pousar lá para trabalhar, né? Mas enfim, eu quero passar a bola para a Basília e para o Uribe para que eles possam fazer perguntas para o senhor também, já que o tempo urge, Basília. Obrigada, Colombo. Governador, quando o senhor fala que todos sabiam desse problema, ao mesmo tempo o senhor está defendendo uma responsabilização, então, de todos que sabiam, ou ao menos das autoridades. E aí eu chamo a atenção para a parcela também de responsabilidade do governo de Roraima. Porque quando o senhor fala todos sabiam, tem um tipo de consequencialismo nessa frase, como se pudesse se repetir. Então, já que todo mundo sabe e aconteceu, e todo mundo está sabendo agora, então vai continuar assim a situação desumana, degradante destas pessoas, do povo Yanomami. Quando o senhor diz todo mundo sabia, o senhor está querendo dizer que quem deve ser responsabilizado? Exato. O governo do estado de Roraima tem feito o maior trabalho da história do estado em segurança alimentar dos indígenas. Hoje não, há mais de 2 anos eu entrego 12 mil cestas de alimentos mensalmente para indígenas de todo o estado de Roraima. E a região Yanomami, ela é de difícil acesso. É uma floresta densa e ela é muito grande. Inclusive, a metade da reserva indígena Yanomami está no Brasil e outra parte na Venezuela. Ou seja, fica todo junto essa área indígena Yanomami. E os indígenas são nômades, eles vão de um lado para o outro. E eles não têm, muitas vezes, residência fixa. O que está sob tutela e cuidado do governo do estado de Roraima, nós estamos fazendo um atendimento. Todos os indígenas que chegam em Boa Vista, levados pela Secretaria de Saúde Indígena, que é do Ministério da Saúde, eles são atendidos nos hospitais do governo e na maternidade do governo. Nós estamos dando total atenção para todos os indígenas do estado de Roraima. Uribe.
Governador, o senhor tem toda a razão de dizer que é um problema conhecido e de longo prazo, mas houve uma piora muito grande no governo Jair Bolsonaro, seja pelo garimpo ilegal, seja pela pesca ilegal, seja pela destruição do meio ambiente, que levou ao quadro agora tanto da pandemia do coronavírus, que afetou muitos esses indígenas, como da desnutrição. Gostaria de saber, quando o senhor diz que houve eles todos sabiam, houve uma omissão, então, de Jair Bolsonaro em cuidar desse problema? E aí, já emendando uma segunda pergunta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai pedir para o senhor projetos estruturais importantes neste momento para o estado de Roraima. Algum deles está focado na população Yanomami? Bem, nós vamos ter uma reunião hoje com os governadores da Amazônia e amanhã nós teremos uma reunião com o presidente Lula. Todos os governadores do Brasil no Fórum de Governadores. O governo federal tem que firmar mais parcerias com o governo do estado para que o atendimento seja melhor. Estamos trabalhando, vou repetir, levando saúde para os indígenas de todo o estado de Roraima. Todos que chegam na rede de hospitais do governo do estado são muito bem atendidos. Inclusive, nós temos a saúde itinerante. Mais uma vez, quem cuida da saúde indígena dos Yanomamis no estado de Roraima é a Secretaria de Saúde Indígena, que é vinculado e subordinado ao Ministério da Saúde. E tudo isso aí é feito via aérea pelo governo federal, trazendo os indígenas para Boa Vista. Lá em Boa Vista existe a Casa de Passagem, que é a CASAI, uma que atende os indígenas da área de floresta e a de Ceileste, que atende os indígenas que estão em áreas de cerrado. Roraima tem uma peculiaridade, nós temos aproximadamente 10 mil hectares de cerrado. E o governo do estado tem trabalhado na segurança alimentar. Como eu falei, 12 mil famílias indígenas recebem a cesta da família. E nós temos 19 mil indígenas matriculados na rede de escolas estaduais. Em Roraima, nós temos 365 escolas estaduais. 260 escolas estaduais são em comunidades indígenas. Inclusive, agora, eu fiz o primeiro concurso do Brasil. Nunca existiu um concurso específico e diferenciado para a contratação de professores indígenas. Contratamos 1000 professores indígenas, inclusive com a disciplina de língua materna, para manter a cultura e as tradições indígenas. E o governo do estado tem dado total assistência a todos os indígenas do estado de Roraima.